Willandir, PSDB de São Paulo. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, senhoras e senhores que nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais. Antes de iniciar a minha fala, gostaria de cumprimentar o ex-governador, deputado federal Júlio Campos, pela história que dignifica essa casa e honra o nosso país. Ao término da legislatura e do meu mandato na Câmara de Deputados, venho a essa tribuna para fazer algo que considero um nobre dever de ofício, prestar contas do meu mandato aos cidadãos paulistas. Cheguei a essa casa com uma história de vida pública, desenvolvida principalmente em São Bernardo e região, no estado de São Paulo, palco de muitas lutas e das principais conquistas políticas que obtive até aqui. Na Prefeitura Municipal fui secretário de Saúde, secretário de Governo, vice-prefeito e prefeito por 2 mandatos. Como prefeito, trabalhei como prioritário a questão da educação. Fui o prefeito que mais teve a oportunidade de mais construir escolas na minha cidade, mais de 40 unidades escolares. Instituí a distribuição de material escolar e uniforme pela primeira vez gratuitamente a todas as crianças e melhorei a qualidade e a capacitação dos nossos professores. Investi na questão do desenvolvimento econômico, desonerando a ida das empresas, a permanência das empresas para a nossa cidade. Apesar de reduzir tributos, aumentei o orçamento em todos os anos que eu estive à frente da unidade de São Bernardo do Campo. De tão diversas experiências, senhor presidente, queria primeiro agradecer a Deus que me permitiu toda essa trajetória e também um orgulho profundo e amor àquela terra, elevada admiração por aquele povo, imensos reconhecimento e gratidões a todos. Não fui candidato a voltar a essa casa, por razões extremamente pessoais e simples. Não fui candidato porque não conseguimos fazer a reforma política que tanto sonhei. Acho o modelo político brasileiro esgotado, tanto a questão político-partidária, quanto a questão da representação popular nessa casa. O fato de não ter ocorrido a reforma política foi a questão primordial da minha não candidatura e não retorno a essa casa. A outra questão é a questão da desvalorização do político, que eu aprendi a respeitar nessa casa, de inúmeros colegas que têm uma história digna e decente. Apesar disso, a questão do modelo político faz com que essa casa seja desqualificada e desconstruída com a ajuda, principalmente, do Executivo. A questão moral, a questão ética, né, e a política de cooptação que foi instituída no nosso país levou ao descrédito das casas legislativas brasileiras, principalmente do Congresso Nacional. Trabalhei em inúmeras comissões, inúmeros projetos e, em 12 de maio do ano de 1912, proferi um discurso em que a base desse discurso foi o direito à indignação nossa, minha e do povo brasileiro. Indignação essa que eu defini como o direito de ficar indignado é a força que impulsiona o povo para as grandes mudanças, pois somente quem tem esperança e almeja uma situação melhor demonstra essa indignação. Naquele momento, eu citei que o país estava anestesiado, não conseguia se organizar e nem se definir a favor de mudanças importantes, como a reforma política, como a reforma tributária, como várias reformas necessárias para fazer o país um competidor mundial e levar justiça social
a todas as classes sociais desse país. Hoje, vejo com mais alegria, 2 anos depois, que o ano passado a população foi às ruas mostrar a indignação. É óbvio que essa indignação está cada vez mais crescente, vistos os desmandos éticos, morais que ocorrem no nosso governo. A questão da Petrobras é simplesmente, na minha opinião, a ponta de um iceberg. E alegar que a corrupção brasileira está baseada no problema de financiamento de campanha é muito triste e decepcionante para quem teve uma vida galgada em relação à ética e à moral. Dizer que os funcionários públicos que se corrompem, que são corrompidos, é por motivo eleitoral, é ridicularizar a mínima inteligência do povo brasileiro. A questão de se locupletar é a fase primeira e única da corrupção no nosso país. Não é o sistema político eleitoral. Não é quem arrecada 300 milhões numa campanha no Caixa 1 tem direito de dizer que a corrupção é baseada na questão do financiamento de campanha. Só o que foi desviado da Petrobras, que nós já sabemos, daria para fazer campanha a nível planetário, né, em todas as cidades do nosso planeta. A questão dos partidos políticos, infelizmente, constato com pesar, como partidos que nasceram e levantaram a bandeira da ética e da moralidade, estão praticando as maneiras mais baixas de fazer política no Brasil, se envolvendo nos piores escândalos de corrupção da história desse país. No quadro apoiado no sentimento de impunidade, exacerbou-se, criando uma situação insustentável para a democracia. Os problemas que estamos vivendo hoje no Brasil deixam bem claro para mim a necessidade que o povo precisa se organizar com autonomia e independência para fazer valer seus direitos e, como decorrência de que se faz necessário que os partidos políticos promovam, ampliem a participação da sociedade na vida pública e política, geralmente esquecida. Os partidos políticos devem abrir esse espaço que falta na sociedade, até então dominada pelo autoritarismo. O objetivo é claro: construir uma sociedade justa e igualitária na perspectiva de um Estado democrático de direito, como prevê o fundamento da República Federativa do Brasil, expresso na sua Carta Magna, intitulada Constituição Cidadã. Essa relação partido político e povo anuncia também uma prática diferente, honesta e transparente, um novo modo de lidar com a coisa pública. Entretanto, a realidade tem demonstrado que na luta eleitoral e ao integrar-se às novas instituições políticas, os partidos políticos, pouco a pouco, estão se deformando e entrando em processo de deterioração. As múltiplas distorções e insuficiências da democracia representativa brasileira, ainda em construção, contagiaram, fazendo com que, na prática, abandonassem a sua própria razão de existir. Hoje temos mais de 32 partidos políticos e mais de 20 pedidos de criação de novos partidos, sendo que 5, aparentemente, já estão em condições de regularização e disputar as eleições em 2016. É necessário, portanto, construir uma nova cultura política que exija transformações pessoais nas atitudes e nas motivações, tanto dos dirigentes políticos quanto dos próprios cidadãos. Nesse quadro político, os governos reduziram as suas ações a um simples ato de negociar a governabilidade, proporcionada por maiorias heterogêneas no Congresso, e na maneira pragmática de relacionar-se com o Legislativo, tem abusado de distorções com a edição das medidas provisórias e a política do toma lá da cá, desrespeitando, na maioria das vezes, as instituições democráticas e a res pública. Resultado inevitável dessa prática antirrepublicana é o descrédito da instituição legislativa, em particular, e dos políticos em geral, e a fragilização dos poderes da República debilita o Estado internamente e no exterior.
há, porém, uma esperança. As redes sociais iniciaram uma ação nacional contra a corrupção e a impunidade, levando o povo às ruas. A história do Brasil é marcada por vitórias conquistadas por meio de movimentos de massa, como a Direta Já. Dessa vez, os protestos acontecidos em meados do mês de julho de 2013 são mais uma demonstração da força que as manifestações populares têm para aprofundar a democracia do país e para que as pessoas participem de decisões que afetem diretamente sua vida. Assim, após décadas de emudecimento, o povo brasileiro sai às ruas e constrói uma histórica manifestação. O protesto inicial contra o aumento das tarifas de ônibus levou um número indefinido de pessoas a participar de passeatas que se estenderam por várias cidades do país. Uma onda de insatisfação contra os governantes tomou conta. Não era apenas os 20 centavos, era a ausência de qualidade dos direitos básicos do cidadão, como educação, saúde, transporte, moradia, e a necessidade da reforma política e do combate à corrupção, entre outros problemas. Entretanto, em meio a esses atos de democracia, também aconteciam ações violentas de grupos não identificados em confronto com a polícia. Esses fatores tornam notória a existência de tentativas de impedirem a realização do movimento pacífico por quem não tem interesse em aprofundar a democracia. Contudo, assim como nas Diretas Já, as mobilizações tornaram-se legítimas e várias foram as vitórias, entre elas, lei que torna hediondo o crime de corrupção, derrota dos aumentos das tarifas de ônibus. Além dessas, evidenciou-se o descontentamento com partidos políticos dentro da organização horizontal das passeatas e da rejeição à representação partidária. Logo, é possível perceber que, mesmo em um regime democrático, as mudanças que se fazem por dentro do Estado ou por meio das eleições, por vezes, não são satisfatórios. Assim, percebe-se que uma maneira de fortalecer a democracia e transformar a realidade é fazer com que as vozes se expressem nas ruas e por meio das manifestações populares que os cidadãos podem se declarar sabedores de direitos e sujeitos do seu destino. Todos sabem que necessitamos de reformas socioeconômicas, educacionais. A educação no país, que deveria ser abordada com grandes projetos, um grande pacto nacional, é relegada a terceiro plano. A educação vem piorando, é só a gente observar o que ocorre nas provas de Enem, de ENAD, que o próprio Ministério da Educação produz. A educação, vítima de uma falta de política de resgate social, fica à deriva e se responsabilizando unicamente a classe dos discentes, para que a gente tenha uma explicação técnica para a falta de qualidade do ensino brasileiro. Não basta ter escola para todos, essa foi uma grande conquista, mas é necessário ter escola de qualidade para todos. Só assim nós vamos resgatar a verdadeira cidadania, melhorar a qualidade de vida. É a educação que liberta um povo, é a educação que transforma a nossa sociedade. Já sabemos que não basta, como se pensou nos anos 50 e 60, dotar professores de livros e de novos materiais pedagógicos. O fato é que a qualidade da educação está fortemente aliada às condições de trabalho oferecidas aos professores, tais como estruturas das escolas, recursos didáticos, plano de cargos e salários e condições assistenciais dos alunos. Certamente, os professores não podem ser tornados como atores únicos desse cenário. Toda a sociedade tem que se envolver no processo de ensino e aprendizagem. A história demonstrou para a humanidade, somente o desenvolvimento da educação permite o crescimento de um país para que o povo seja livre e soberano. Muito obrigado. Deputado Dib, eu gostaria que Vossa Excelência me concedesse uma parte. Pode ser. Querido amigo, antes de deputado, eu quero chamá-lo, meu querido amigo William Dib.
E falo, Dib, com a mais absoluta certeza, em nome de todos os seus companheiros do PSDB, deputados federais desta casa, naturalmente, e também milhares de amigos e admiradores que Vossa Excelência conquistou ao longo da sua vida honrada, uma vida de conduta absolutamente limpa, baseada na ética, na moral, no comportamento simples, mas, ao mesmo tempo, todo esse conjunto da sua personalidade, amigo Dib, fez com que cativasse tantos e tantos admiradores. Amigos que o admiram e, sobretudo, o respeitam, como eu e todos aqueles por quem, nesse momento, eu estou falando. Ouvi com muita atenção o seu pronunciamento. Certamente, o último pronunciamento nessa legislatura. Ninguém pode dizer o dia de amanhã. E vi, de uma maneira cristalina, as razões que Vossa Excelência coloca para se afastar na busca de um outro mandato, que certamente, se candidato fosse, estaria aqui conosco mais 4 anos, honrando São Bernardo, São Paulo e o Brasil. Vossa Excelência fala da necessidade da reforma política, tão importante e que, com tantas contribuições, Vossa Excelência procurou oferecer, mas, lamentavelmente, nós não alcançamos o sucesso desejado. Realmente, sem dúvida nenhuma, eu acho que na atividade pública, hoje, aquelas pessoas que, como Vossa Excelência, têm elevado espírito público, e como é raro hoje, Dib, as pessoas na vida política têm espírito público, Vossa Excelência tem isso plenamente, foi, por certo, um dos motivos que o levou a tomar essa decisão de não se lançar novamente candidato. Mas eu quero aqui fazer uma confissão. Vossa Excelência foi vítima de um complô dos seus amigos, um complô organizado por muitos da bancada, que fizemos e fizeram de tudo para que houvesse um convencimento em torno da sua nova candidatura. Vossa Excelência resistiu de uma maneira impensável. Achávamos, em determinado momento, que dobramos o Dib, ele vai prosseguir. Chegávamos aqui no fim de semana, conversávamos, telefonávamos um para o outro, um dizia o que é que fez, os argumentos, e a gente imaginava, olha, eu acho que o Dib desistiu de desistir, ele vai prosseguir. Mas não foi isso. Vossa Excelência tem todo o direito, até pela uma coisa que todos nós temos que respeitar, a individualidade, né? Vossa Excelência tomou uma decisão, mas vai fazer uma falta muito grande, Dib, tenha certeza. Mas uma falta enorme, amigo, uma falta enorme. Porque é o caráter, é a personalidade, é a conduta do homem público que hoje os brasileiros que nos assistem nesse momento estão a observar com muito mais ênfase do que apenas outro tipo de procedimento, iniciativas que se tomam nessa casa, nas comissões. E Vossa Excelência, que começou como office boy aos 16 anos, é importante registrar isso, aos 16 anos já estava na labuta como office boy, aos 21 anos já ingressava na Faculdade de Medicina, veio a ser vereador, secretário municipal de saúde, prefeito da sua querida São Bernardo do Campo, que é uma cidade importantíssima no contexto urbano brasileiro, por 2 vezes, e prefeito escolhido entre aqueles melhores prefeitos das Américas. Não é um título pequeno, é um título muito grande e que Vossa Excelência não se jacta disso. Mas nós que lhe acompanhamos sabemos do seu trabalho, do seu exemplo, da sua dedicação ao quesito educação durante seus mandatos, ao seu trabalho aqui nessa casa. Eu, sinceramente, Dib, e volto a falar na condição de amigo, eu fico muito triste, mas muito mesmo, quero lhe falar isso de coração. Mas tenho a mais absoluta certeza que Vossa Excelência não é apenas a reforma política, é também uma vida que se construiu no lastro de uma família encantadora, a sua esposa Marilda, eu registro aqui também os seus filhos, a Aline e o Murilo, que foram ouvidos durante todo esse tempo da sua decisão, difícil decisão,
os seus netos, Nicole, Érica, Bianca e o Matheus, todos eles agora vão ter o DIB, o avô, o pai, o marido mais próximo. É esse também o lucro que você, mais uma vez, oferece à sua família. Não é só uma questão de você, eu me decido, vou me afastar, mas não. Vossa Excelência se afasta aqui desse plenário, mas eu tenho certeza, DIB, que vai continuar conosco. Vai continuar mandando as mensagens, trazendo o seu acumulado de sabedoria, o seu conhecimento e sempre pensando no Brasil melhor. Nesse Brasil que, como tantos que estão indignados, Vossa Excelência não é diferente daquela multidão que foi às ruas em junho, julho do ano passado, manifestar a sua mais absoluta indignação com tudo o que acontecia e acontece nesse país. E o seu discurso de hoje, de 15 minutos, ele deixa traços profundos. Eu ouvi com muita atenção princípios, valores, muitos dados que Vossa Excelência coloca aí, são valores que devem ser cada vez mais levados ao conhecimento da população brasileira. Mas eu encerro minha parte, DIB, dizendo que realmente estou muito sentido, muito comovido, né? Porque foi uma amizade assim que nasceu. Eu me recordo pela primeira vez também aqui como deputado federal e de repente me aparece essa figura extraordinária ao lado de tantos outros, o Vaz de Lima, seu queridíssimo amigo, tantos outros. Se eu começar a falar aqui fica meio complicado. A Bruninha que manda mensagem a cada momento, o Luiz Fernando, o Duarte Nogueira, todos que lhe admiram em São Paulo, o Carlos Sampaio, todos, o Emanuel, o Ricardo Trípoli, todos têm por você assim uma deferência, o thumb todo especial. Mas, DIB, eu vou encerrar aqui as minhas palavras para desejar ao amigo que tenha realmente uma vida cada vez mais prazerosa, uma vida cada vez mais de entrega à vida pública. Vossa Excelência que tem uma sensibilidade extraordinária com relação à vida, até porque aprendeu que governar é promover a vida. Quando foi prefeito, foi o que Vossa Excelência fez. Governou promovendo a vida, a felicidade, procurando traduzir por esses caminhos. Então, encerro, acho que tomou uma decisão sábia, que esses cabelos brancos tão bem cuidados, que Vossa Excelência traz dessa face tão risonha e simpática, mas eu peço a Deus, amigo, que você prossiga e que não esqueça da Câmara dos Deputados. Lembre sempre dos seus amigos, do deputado Embaçaí, que lhe admira e lhe quer um bem extraordinário. Talvez você não saiba o bem que eu lhe quero, mas muito obrigado, deputado DIB, por tudo que fez. O nosso partido tem uma honra de tê-lo nos seus quadros e que Deus continue abençoando a sua família e a Vossa Excelência em particular. Parabéns, DIB. Muito obrigado, amigo Embaçaí. Quero agradecer de coração essa amizade, o respeito que é recíproco e dizer que a batalha continua, né? A gente vai em outra fronteira fazer as nossas lutas. Essa fronteira eu não participarei mais, a não ser dando conselho, né, e dando palpites, mas estarei com certeza na vida pública, trabalhando e lutando por um Brasil melhor. DIB, eu estava do seu parte. Ah, pode. Pela liderança. Não, eu queria só, nobre presidente, eu ia fazer uma parte ao nobre William DIB e aproveitar também fazer a Vossa Excelência. Dois colegas que estão se afastando da vida pública, daqui da Câmara dos Deputados, e que eu não tenho dúvida que vai fazer muita falta. Vossa Excelência que foi meu companheiro de partido e que sempre eu admirei muito sua postura, sua correção, e que você teve sempre um homem muito dedicado à sua terra. E o William DIB, que também tive a oportunidade em algumas ocasiões de acompanhar, junto com ele, alguns projetos importantes, e que eu quero, DIB, nesse momento, lhe parabenizar, que Deus proteja você, você é um excelente companheiro e é uma pessoa que vai fazer falta nessa casa,
não tenho a menor dúvida. Um abraço para você e que Deus lhe proteja. Obrigado a você.